É, só para a gente concluir esse raciocínio aqui, eu dei até uma consertada aqui. É, aqui tem uma série de comandos do processing. Uma coisa que é interessante da gente pensar também é o seguinte: ele tem como possibilidade de entrada, como possibilidade de entrada de dados também, usar o mouse como um comando. Então, por exemplo, só que aí eu tenho que estar nessa função dinâmica, né? Que é com esse void draw aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, vou simplificar isso daqui bastante, tá? Se eu quiser tirar tudo isso aqui, tá? Sobrou um, e eu quiser colocar que eu vou desenhar um rect de 20 por 20, e eu quero que o começo dele seja onde está meu mouse X e o Y seja 30, se eu apertar aqui o coisa, ó, ele vai desenhando o meu. Engraçado que ele está arredondado assim. Ele vai desenhando aqui, ó, tá vendo? Na posição onde meu mouse está, sempre no 30. Se eu quiser fazer, eu posso fazer mouse Y, né? Porque tem esse 150 aqui, peraí. Agora sim. Agora, ó, ele vai desenhando a ponta, tá vendo? Do retângulo de 20, do quadradinho, vai acontecendo aqui na posição que eu tiver. Agora eu vou fazer uma coisa interessante, ó. Fio, mouse X, vírgula, mouse Y, vírgula, 50. Agora, não só a posição do mouse vai ser função disso, mas também a cor, ó. Então, à medida que eu vou movimentando, ó, ele vai mudando também a forma de preenchimento. Vou tirar aqui a linha. Para tirar a linha tem que ser esse no stroke com o S maiúsculo aqui, ó. Ó. Se eu quiser, eu posso inclusive condicionar aqui, ó, mouse X menos 20. Agora ele vai mudar também de formato, ó. Então eu posso condicionar nesse sistema dinâmico do void draw, eu posso condicionar processos à minha posição do mouse. Então, e aí, gente, como um exercício, eu fiz, e aí vocês podem pegar o documento de Word que eu baixei para vocês. Um desenho. Copia esse código que está embaixo do desenho fixo aqui. Então, a partir daqui do background, até lá embaixo. Só para a gente testar essa ferramenta aqui. Cola todo o programa. Se não tiver nenhum vermelhinho aqui, tá tudo certo. Tá? Vamos dar um play aqui para ver o que aconteceu. E aí ele desenhou aqui a nossa casinha, a nossa planta. É aquela mesma planta que a gente fez no CAD. Eu só inverti aqui porque desenhar ela aqui embaixo estava meio complicado por causa da inversão da
do plano cartesiano, né, da origem, né? Porque como eu falei para vocês, o ponto 0, 0 acontece aqui, e ele cresce no x nesse sentido, e ele cresce no y nesse sentido. Então, quando eu fiz as coordenadas todas a partir da referência, ele inverteu a planta da casa no y, né? Espelhou a planta da casa no y. Então, a minha porta ficou aqui nessa parte de cima da casa. Tá? Mas eu queria mostrar para vocês um pouco, deixa eu ver se eu consigo encolher. Vamos pegar, por enquanto, só diminuir isso aqui de 800 para de 1.200 para 800 também. Acho que com 800 para 800 a gente resolve. Só para poder ficar aqui do lado. Então, como que está estruturado esse desenho aqui, esse programa? Aqui nessa primeira parte, a gente está falando das variáveis principais. Então, todas as informações da casa eu já fiz parametrizado. Então, se eu quiser mudar alguma informação da casa, eu não preciso ficar mexendo em todos os objetos que estão aqui embaixo, né? Em todas as linhas que estão aqui embaixo. Elas já estão conectadas com esses valores. Então, ao invés de fazer um retângulo de 150, 50, 430 por 600, eu já coloquei aqui todos os valores, porque, por exemplo, se eu quiser mudar a largura da casa, o comprimento da casa de 600 para 500, ou fazer ela um pouco mais curtinha, é só eu mudar esse valor aqui que ele já no desenho muda tudo e a casa fica curtinha. Então ela ficou paramétrica, né? Ela está vinculada, o desenho da casa está todo vinculado a esse conjunto de fatores que está aqui em cima. Então eu tenho aqui, né, a posição da casa, então esse primeiro movimento aqui, esse x e y, são essas distâncias aqui, ó. O pós-x, o pós-y é essa e o pós-x é essa. A largura é essa distância aqui. E eu estou meio assumindo que 1 centímetro é igual a 1 pixel, né? O comprimento é essa distância aqui. A espessura é a espessura da parede. A porta é a largura da porta. A janela é a largura da janela. E aqui a boneca é a distância da porta até essa parede, que é esse trechinho aqui. Tá? E aí aqui a gente vai descendo. A gente vai vendo como que esse desenho foi feito, né? Então, desenhando as paredes. As paredes, na verdade, são dois retângulos, um dentro do outro. No primeiro retângulo aqui, eu posiciono, né, o pós-x e o pós-y. Então, essa primeira parte está dando esse afastamento aqui, a largura e o comprimento. Aí, aqui, depois, ele vai fazer um segundo retângulo, ó, que vai ter a posição x mais a espessura da parede. Então, ele vai começar aqui, ó, nesse ponto. Né? A posição y mais a espessura da parede, e aí ele é isso menos 2 vezes a espessura, a largura. Porque eu tenho que tirar aqui, ó, a espessura do lado de cá e a espessura do lado de cá. Né? Então, a largura desse retângulo interno aqui é 2 vezes a largura do lado de lá. A boneca, ela na verdade é esse. O que é esse boneca? Ah, porque o X da boneca, né, onde que a boneca vai começar aqui, ele é determinado pela posição do X mais a largura, menos a espessura, menos a boneca, né, menos a porta, porque na verdade ele tem que começar aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho só para ver. Ele tem que começar aqui
nesse ponto. O x e y começa nesse ponto aqui. Então ele é. E aí é esse raciocínio que você tem que fazer na sua cabeça. Ó. Pós x mais largura menos a espessura menos a boneca menos a largura da porta. Aí eu achei esse ponto aqui, ó. Certo? Nesse ponto aqui, o que eu fiz? Eu fiz um retângulo branco. Então, esse ponto aqui é um retângulo branco para esconder a parede nesse ponto. Mesma estratégia que eu fiz lá para a janela. Eu criei um retângulo branco aqui que tampava. Aí depois eu tenho que fazer as linhas mais grossas. Então, essa linha e essa linha são essas duas linhas mais grossas aqui. Né? Depois ele faz a linha fininha, que é essa. Aí ele, tá vendo que aqui ele muda a espessura do stroke, né? Então, esse retângulo branco não tem linha. Depois ele muda para a linha aqui, ó. Na verdade, esse retângulo branco aqui é a cor preta. Aqui, é porque aqui o stroke estava branco, depois eu fiz ele preto para fazer essas duas linhas aqui. Depois eu diminuo a espessura da linha, né, o stroke weight, a espessura da linha, eu diminuo ele para 1 aqui, e aí desenho essa linha aqui. Depois eu vou desenhar o arco, que é esse, ó. Aumento o stroke para 2, ou seja, engrosso um pouco e vou desenhar esse retângulo aqui da porta. Então, é desenhando mais ou menos naquela lógica que eu fui fazendo lá no Illustrator, né? Eu vou desenhando do fundo para frente, porque os objetos vão sendo desenhados na sequência que eles vão aparecendo no código. Eles sempre vão tampando o objeto que está atrás. Às vezes, como eu não tenho jeito de interferir no objeto que eu já desenhei, é mais interessante eu desenhar um objeto por cima, que é o que eu estou fazendo com esses retângulos aqui que eu desenho aqui, retângulos brancos que eu desenho aqui para apagar a parede no fundo. Depois eu desenho essa linha aqui por cima. Ó. Essas linhas aqui são desenhadas por cima, certo? Então esse daqui é o desenho da porta, né? Então aqui está a sequência. Depois eu vou para o desenho da janela. Então volta aqui o stroke para branco, para eu poder desenhar o retângulo. Então desenhei esse retângulo aqui, né, que é o retângulo branco que apaga a parede. Depois eu vou desenhar as linhas de volta, são as duas linhas mais escuras, mais grossas, que vão fazer esse fechamento da parede. Essas duas linhas aqui, essa e essa, então estão aqui. Diminuo a espessura, desenho essas duas linhas do peitoril. Diminuo a espessura de novo, desenho esse retângulo aqui, que é o meu vidro. Né? E aí eu desenhei a casa. Então, é mais ou menos o processo que a gente faz no CAD, só que ao invés de desenhar, eu tenho algumas contas aqui que eu preciso fazer, né? Então, porque essa linha aqui, ó, onde que ela começa? Essa linha aqui, o x dela é o pós-x, né? Que é essa distância. O y dela é pós-y, mais a metade da janela, lembra que a janela está centralizada aqui no meu pão, menos metade do comprimento da janela para voltar para esse lugar. Então tem que fazer todas essas analogias na cabeça, né? Essas contas na cabeça. Tem que pensar como que eu vou transformar aqueles dados iniciais numa posição de desenho. E aí, se eu quiser depois agora mudar a posição da janela, o tamanho da janela, eu só preciso ir lá em cima e digitar que a minha janela, ao invés de... Aqui ela está até com 1,50, né? A nossa ela tinha 200, ó. Então eu aumentei a janela agora para 200. Para ficar mais claro, vou colocar ela agora com 300, para ficar bem grande. Ó. Aí. Ou vou colocar ela com 570, que é o máximo que ela pode ter. Aí. Ela ficou agora uma janela de fora a fora na parede. Vocês veem que depois que eu desenhei o objeto, porque essa que é a coisa legal da parametria, né? Dá um pouco de trabalho, talvez até mais trabalho,
para desenhar direto, do que desenhar direto na primeira vez que você faz. Mas as alterações que você consegue fazer depois, elas ficam muito mais rápidas, porque basta eu digitar aqui o número. Então, se eu quiser fazer a casa agora mais, voltar aqui para 200, se eu quiser fazer a casa mais fina agora, ó, eu mudo aqui de 400 para 300, ó, e imediatamente ele corrige, inclusive a própria posição da porta. Ó. A porta é reposicionada junto com a espessura da parede, porque ela está conectada a essa espessura. Ela foi posicionada aqui, ó, a partir da largura do meu objeto. Então, como a boneca se posiciona a partir da largura, tá vendo? Na hora que eu mudo a largura, ele reposiciona a porta. Eu tenho que conectar todas as variáveis. E eu tenho que pensar qual variável está conectada com o quê. Eu fiz um outro código que é basicamente essa parte aqui é basicamente igual, que faz o desenho, e aí eu fiz um esquema que a janela está vinculada à posição do mouse. Então, dependendo de onde meu mouse está, ele vai redimensionar aí o tamanho da janela. Então, vamos abrir esse. O arquivo dele já está pronto, se vocês quiserem. Dentro dos scripts aqui, ele é esse planta dinâmica. E aí vocês vão ver que ele tem aqui, né, aquele void setup, que é aquela preparação do nosso material. Então ele coloca aqui um... só uma coisa, antes da gente fazer isso, eu queria voltar naquele... Eu acho que eu apaguei ele. Deixa eu criar um novo aqui. Aquele que a gente fez que estava com o mouse mudando de direção. Void setup. E tem que ver que às vezes tem alguma linha que é isso. Podemos até copiar esse pedaço aqui, ó. Pode setup. Só que ao invés de fazer 800 por 800, vou colocar 400 por 400. Background pode ser branco mesmo. Vamos fechar o... Acho tão engraçado chamar curly brackets, as chaves. Então aqui agora eu fechei e abri, agora nós podemos digitar o nosso código aqui. Lembra que o X era igual a mouse X. Aqui, gente. O Y igual mouse Y. E aí tem que ser assim desse jeito, tá faltando com o semicolon aqui. É aquele que a gente tinha feito do retângulo, né? Rect, que é x, y, 20, 20. E o fio que é igual a y, x. Vocês viram que à medida que a gente vai fazendo isso, vou ficar coloridinho, bonitinho. Ele vai colorindo aqui, vou tirar o stroke, né? Que a gente tinha feito. Vocês estão vendo que à medida que ele vai fazendo isso, ele vai deixando ele vai colorindo a tela. Então, eventualmente, ó, se eu for, deixa eu aumentar aqui o tamanho para ser mais rápido. Se eu for percorrendo aqui, uma hora ele vai preencher todo o meu... Mas é claro que ele desenha por cima, né? Então, dependendo se eu estou desenhando de cima para baixo ou de baixo para cima, ele dá um resultado um pouquinho diferente. Mas ele vai desenhando aqui meu objeto e eventualmente ele vai preencher toda a minha tela. Vai ficando até um efeito bem bonito, ó.
Viram que ele vai ficando totalmente branco, porque passa dos 250, né? Então tem 400 por 400. Então ele vai desenhando por cima. E aí uma estratégia para a gente apagar isso é a gente colocar aqui dentro do Void Draw o background. Porque aí toda vez que ele começar a desenhar, ó, ele vai desenhar esse background por cima. Então se eu fizer desse jeito, ele só vai mostrar o, tá vendo? Ó, o meu quadrinho desenhando. Porque toda vez ele coloca essa camada branca. Cada vez que ele roda, né? Esse efeito, ó, ele coloca a camada branca. Então eu não tenho mais a continuidade do meu objeto. Ele vai mostrando só o último objeto que ele desenhou. Porque ele sempre desenha o fundo e o objeto. Então ele vai desenhando fundo, objeto, ele vai apagando aquilo que fez por trás. Então é uma estratégia também para a gente não ficar com os desenhos sobrepostos, que às vezes é interessante, mas às vezes não é. E eu falei isso porque, na verdade, nesse meu planta dinâmica, a minha estratégia foi exatamente... Deixa eu guardar isso aqui. Salvar ele como interativo. Depois eu vou colocar ele lá na pastinha também. Nesse sketch que eu fiz aqui para vocês, é isso aqui não. Tá? Esse daqui é a planta estática. Nesse sketch que eu fiz aqui da planta dinâmica, eu fiz também um controlezinho para a gente resolver isso. Então, o que essa parte aqui está falando das variáveis do mesmo jeito? A janela começa aqui com 200, mas eu poderia até tirar esse valor da janela aqui, porque ele vai ser informado depois aqui embaixo. Né? E aí eu criei uma variável de controle, que é uma barrinha retangular, e aí um cursor, que é um retângulo que eu vou desenhando em cima dessa barrinha. Então ele vai desenhar a barrinha, vai desenhar o retângulo, e à medida que o meu mouse X vai mudando, ele vai reposicionando esse retângulo nessa barrinha, né, esse desenho, e aí ele vai alterando o valor do tamanho da janela. O que está falando aqui? Então aqui ele está falando a posição que essa barrinha vai começar, o tamanho dessa barrinha. Então ela vai começar no pixel 800, o pixel X 800, pixel Y 200, né? Então lembrando ali do nosso objeto aqui. Ele vai andar 800 para cá, 200 para cá, né? E vai fazer uma barrinha que tem 100 por 15. Aqui ele está falando que esse cursor da janela aqui, ó, ele corresponde ao mouse X. Deixa eu voltar aqui para outra cor. Deixa um laranja. Ele vai voltar, ele vai ser o mouse X, mas que ele não pode ser menor, ó, do que a barrinha. Então, eu não posso deixar ele para ser menos do que 800. Ele tá esse constraint aqui, ele vai limitar o valor de mouse X entre 800 e 800 mais a largura da barra, no caso aqui vai ser 900. Então, ele está limitando o movimento do meu mouse X entre esses dois valores aqui. Então, ele vai criar um retângulo branco aqui para apagar a posição anterior do cursor, porque é isso, cada vez que eu movimentar o cursor, na verdade, ele vai desenhando outro retângulo por cima, então esse daqui é para apagar os cursores anteriores. Né? Ele vai escrever aqui que isso daqui é o tamanho da janela, para uma pessoa que estiver olhando esse coisa saber qual que é essa informação. Tá aqui tudo. Depois ele vai colocar que o valor mínimo é o valor 0 e o valor máximo é o valor do comprimento da casa menos a espessura, porque tendo lá o tamanho da casa, o tamanho máximo que a janela pode ter é o comprimento da parede. Então essa conta aqui, ó, é a conta do tamanho da parede, que é o máximo que a minha janela pode ter. Tá? E ele vai falar que a janela é a posição do cursor na janela, né? Assim, ele vai pegar uma relação entre a posição desse cursor. Deixa eu desenhar aqui.
Então, olha só. Eu tenho aqui meu retângulo. E o negócio é, a relação entre a posição... O cursor pode ir daqui até aqui. Ele vai pegar a relação da posição do cursor em relação ao tamanho total. Isso aqui vai ser uma proporção. E ele vai multiplicar isso por esse tamanho que a janela pode ter. Então, assim, a janela pode ter, numa casa de 600 por 400... Desculpa. 600 aqui. Por 430. E com a espessura da parede de 15, o valor máximo que essa janela pode ter é 600 menos 15, que é a espessura da parede em cima, e 15, que é a espessura da parede embaixo, menos 15. Então, no máximo, essa janela pode ter 570. E no mínimo, essa janela pode ter 0. Então, esse comprimento da barra aqui de 100 pixels, né, determina aqui se ele vai ter 0 ou 150. Então, eu vou pegar a proporção. Se ele, por exemplo, tiver com 50, eu vou ter 570 dividido por 2, que vai dar 275. Não, 285. Então, se ele estiver no meio aqui, a janela vai ter 285 de largura. Acho que eu vou ter que mostrar, né? Vai ficar mais fácil. Então, olha só. Mouse. O que está acontecendo aqui agora? Aqui está a minha planta. Aqui está a minha janela. Se eu estou com o mouse aqui, está tudo no 0. A partir do momento que eu começo a estar nessa posição aqui, ó, ele começou a arrastar o meu cursor. E aí ele está me dando aqui o valor mínimo que a janela pode ter 0, o valor máximo que a janela pode ter, que é 570, e aqui em cima ele está me informando o valor que a janela tem de fato, que depende da posição que o mouse está aqui no meu cursor, né? Então, o que ele está fazendo, na verdade? É um desenho dinâmico. A posição do meu mouse aqui está determinando o tamanho que a minha janela vai ter desse lado aqui, como se eu estivesse fazendo um controle, uma lógica de desenho paramétrico. Eu poderia fazer isso para outros elementos, né, de maneira conectada a esse ou não. Eu poderia mudar o mouse aqui e poderia alterar a posição de vários elementos aqui no meu desenho. No caso aqui, eu resolvi só a janela, eu até tentei fazer outros, mas estava ficando muito complexo o código. O restante do código, gente, porque aqui ele está falando só do tamanho da janela. Tá vendo? No final das contas, a informação que interessa é essa aqui. Ó. O tamanho da janela é igual à posição do cursor da janela menos a tá, dividido pela largura da janela vezes o comprimento da parede. Então, essa conta aqui, esse algoritmo, é que dá essa variação aqui. Tá? O restante é o desenho da casa exatamente do jeito como a gente fazia. Ó. Ele desenha as paredes, desenha a porta e desenha a janela, porque ele vai desenhar a janela aqui. Ó. O que interessa, na verdade, é que lá em cima eu falei que a janela tem esse valor. Ó. Então não interessa o valor que eu coloquei aqui no começo. Se eu apagar isso daqui, ó, o valor, o programa não muda em absolutamente nada. Era só um valor inicial que a janela tinha. A única diferença é que na hora que começar aqui, ó, ele não vai estar com 2000. Aí, vai ficar com 0. Se eu tivesse com o meu mouse fora desse negócio. Pessoal, isso é meio uma introdução à lógica da parametria, né? Eu sei que
vale a pena vocês pegarem esse negócio aqui, destrincharem para entender um pouco como é que eu fui determinando todas essas coordenadas aqui, qual foi a lógica por trás do que eu fiz. Esses podem fazer um sistema de engenharia reversa mesmo, eu acho que talvez seja mais interessante vocês olharem o que eu fiz e irem avaliando o resultado, e vocês podem mudar, digitar coisas aqui para tentar mudar esse posicionamento e repensar aí o que né, e redesenhar essa casa. Ou às vezes mudar o que isso daqui está se referindo, né? Esse controle aqui poderia ser um controle do tamanho da própria edificação. Então, ao invés de afetar aqui o resultado da janela, ele poderia controlar aqui o comprimento. Se ele controlasse o comprimento, o que ia variar aí é o tamanho que o meu próprio objeto ia ter. Né? Eu acho que o que eu tinha preparado para hoje era isso, gente. Eu vou parar de gravar então, e eu só queria dar uns avisos sobre a programação agora para frente, que a gente está encerrando o primeiro módulo agora. Tá? Só um segundo.